Segunda Pedro, capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. 1 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 1 ao 14. Lá no finalzinho da Bíblia. Segunda Pedro, capítulo 3. É mais fácil você ir para Apocalipse e voltar do que você tentar achar de Mateus a 2 Pedro, quem não está acostumado ainda. Então, um jeito mais fácil é você vai para Apocalipse, aí você vai voltando. Apocalipse, Judas, 3ª, 2ª e 1 João, aí você vai chegar em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1. Amém? Como diziam os antigos, amém ou escola bíblica dominical? Os antigos diziam isso. Diz assim a palavra do Senhor: amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem dos mandamentos do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias, preste atenção nisso, virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, ou ignoram, como está na sua tradução, esquecem que os céus existem desde muito tempo, e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm como demorada, a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é paciente, presta atenção, com vocês ou com todos, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém o dia do Senhor virá como ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, presta atenção, ele está falando da igreja, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habitará a justiça. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se
Esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Amém? Pode se assentar, glorificando a Deus. Preste bem atenção, evite conversar, porque Deus tem algo profundo para falar conosco nessa noite. Queridos irmãos, é interessante porque você já me ouviu pregar sobre a vinda de Jesus várias vezes, e eu vou pregar muitas outras várias vezes, até Jesus me levar para casa, que é o céu, porque a vinda de Cristo está diante dos nossos olhos. As evidências, as profecias, os cumprimentos de tudo que Jesus falou está tão claro diante de nós, que não há como ninguém aqui dizer que a Bíblia não está se cumprindo, porque ela está se cumprindo diante de você. Se você quer dizer, será que o texto daqui é real? Basta você ligar a televisão e você vai ver a violência, as desgraças, os terremotos, as guerras, os falsos pastores, os falsos profetas. Basta você andar na rua para você ver a imoralidade sendo exaltada pelas ruas de onde a gente vive, as palavras que se ouvem, a maneira que os vizinhos, as pessoas tratam umas às outras. Tudo isso, Jesus disse: olha, quando tudo isso acontecer, vocês estejam atentos, porque eu estou às portas. Mas Pedro, nós lemos aqui, ele lembra a igreja uma coisa muito importante que eu e você precisamos ter em mente, que se a gente se esquecer, o diabo consegue seduzir o nosso coração, seduzir a nossa alma, seduzir o nosso entendimento, ao ponto de desanimarmos do esforço que eu e você, pela graça de Deus, temos feitos para continuar firmes na presença de Deus, para continuar firmes aguardando a vinda de Jesus. E a primeira coisa que Pedro está dizendo é que nos últimos dias vão surgir zombadores, escarnecedores. O que significa isso? As pessoas sem qualquer tipo de temor de Deus, ao ouvir a mensagem de que Jesus está voltando, ao invés de sentir o temor de Deus em seus corações, ao invés de estremecerem as suas almas, se prostrarem e se prepararem para se encontrar com Jesus, o que elas vão fazer? Elas vão ter aquilo como qualquer outra coisa, e pelo contrário, elas também zombarão dessas coisas. Ou seja, nos últimos dias, nos dias que estamos vivendo, muitos irmãos irão zombar da vinda de Jesus. Muitos já estão zombando da volta de Cristo Jesus. E olha o argumento deles. E aqui é interessante que Pedro ele vai dizer: olha, eles ignoram, ou propositalmente eles não querem aceitar o fato que Jesus está voltando, e aí eles usam um argumento falacioso que é: você está dizendo que Jesus está voltando, mas olha como está a situação do mundo, permanece como é tudo desde o princípio, desde quando meu pai morreu e falava que Jesus estava vindo, está tudo igual, nada mudou. Mas isso, irmãos, é uma falácia, porque nada permanece igual. Qualquer pessoa aqui pode dizer que as coisas estão mudando. Até os ímpios já reconhecem que o mundo está em um completo caos e desordem, e eles ignoram. Pedro vai dizer que a palavra que disse, que foi verbalizada, que ecoou a nós, não foi uma palavra de um ser humano qualquer, foi a palavra daquele que criou todas as coisas, os céus e a terra. E meu irmão, quando Deus disse haja luz, houve luz. Quando Deus disse haja separação entre os luminares, houve a separação entre os luminares. Quando Deus fez separação entre os rios e entre o mar, houve essa separação. Quando Deus criou os peixes, os animais, as aves do céu, tudo aconteceu. Por quê? Porque a palavra que sai da boca de Deus, ela é a palavra que é suprema, sublime, incomparável, única, toda poderosa, irresistível, e não há nada nem no céu nem na terra que não se sujeite a essa palavra. Aleluia!
A palavra de Deus, irmãos, não é a palavra de qualquer outro, é a palavra do Criador do universo, e a Ele toda a glória e louvor. Então presta atenção aqui, o que Pedro está dizendo: eles ignoram que aquele que disse que voltaria foi o mesmo que criou os céus e a terra pela sua palavra. Mas não só isso, Deus tirou da água, lembra lá de Gênesis que a terra era sem forma e vazia, que o Espírito Santo pairava sobre as águas? Tinha água lá no princípio, mas Deus tirou da água a terra e criou o que criou e fez o que fez. Mas pela mesma água, Deus condenou a geração de Noé. O que aconteceu na geração de Noé? Dilúvio. Aquela água inundou o mundo inteiro, e aquelas milhares de pessoas que desprezavam a palavra de Deus, que não queriam buscar a Deus, como diz Jesus, que casavam-se e davam-se em casamento, comiam, bebiam, faziam negócios, construíam, só queriam saber dos prazeres, das luxúrias, das mentiras, das vaidades dessa terra. E ali estava Noé construindo uma arca, e para eles, em sua consciência, que coisa inútil, nunca choveu, nunca inundou o mundo, para que se vai construir um barco desse tamanho? Mas eles mal sabiam que a palavra de Deus é infalível, e ela disse que destruiria e destruiu, e toda aquela geração foi condenada no dilúvio. Eles ignoram esse fato. E aqui então, primeiro Pedro aponta para a supremacia, soberania e todo o poder que há na palavra daquele que cria todas as coisas, o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aí ele aponta também para outra coisa. Primeiro, para a palavra que criou todas as coisas e que é infalível e sempre se cumpre exatamente tudo o que ela diz. Tudo que Deus diz vai se cumprir uma hora ou outra, não tem como falhar. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A segunda coisa, ele diz: olha, irmãos, eles ignoram também, presta atenção, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Às vezes queremos colocar Deus dentro do tempo, mas Deus está acima do tempo. Deus é eterno, para Ele não há relógio. Ninguém pode dizer: Deus, o Senhor tem que fazer agora. Ele comanda todas as coisas, Ele criou o dia e a noite, Ele é o criador do próprio tempo, irmãos. E às vezes queremos, e fazemos isso muitas vezes, e somos ansiosos, queremos dizer que Deus nos abandonou, queremos dizer que Deus não está nem aí para a gente, porque queremos colocar Deus dentro do tempo. Mas Deus é o dono do tempo, Ele age no tempo, fora do tempo, quando Ele quiser, porque Ele é Deus e não nós, não seres humanos. Então eu e você, como crentes no Senhor Jesus Cristo, precisamos compreender isso. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. A perspectiva de Deus é eternamente, incomparavelmente muito maior. Não dá nem para medir. Nada é a nossa sabedoria, mas a de Deus é incomparável, é incontestável, é poderosa, é sublime, é maravilhosa. E bem-aventurados que confiam em Deus, porque jamais Ele desampara os seus filhos. Então Pedro está dizendo: olha, igreja, presta atenção nisso, porque a nossa carne, irmãos, ela é seduzida facilmente a se apressar, ela é seduzida a ficar ansioso, ela é seduzida a olhar para a circunstância e permitir que a circunstância tome conta de nosso coração, e às vezes nos esquecemos de quem é o nosso Deus. Quem é o nosso Deus, perdão? Terceira coisa, primeiro, a palavra de Deus, que sustenta todas as coisas. Segundo, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Agora a terceira coisa, presta atenção, ele vai dizer o seguinte: mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor, agora olha isso aqui, irmãos. A primeira coisa, ele aponta para a palavra de Deus que nunca falha. A segunda coisa, ele aponta para que Deus, Ele é eterno, Ele não se encaixa dentro do tempo, Ele age no tempo, Ele é o criador do tempo, Ele é acima do tempo, Ele é maior do que todas as coisas. Mas olha essa coisa tremenda agora, ele aponta para um dos atributos
mais extraordinários, e que se eu e você realmente estamos ligados no Senhor, somos constrangidos ao perceber o que ele vai dizer aqui. Ele vai dizer o seguinte: mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Agora olha o que ele vai dizer: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente. Coisa linda. Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Certa vez foi isso que eu disse para o jovem. Ele falou: porque Deus não estala o dedo e acaba com tudo. Na hora assim eu fiquei meio, o que eu vou dizer para esse rapaz? Disse umas coisas assim lógicas, mas Deus me inspirou uma palavra, me iluminou uma palavra de sabedoria para ele. E logo quando eu entrei dentro da minha casa, logo após de conversar com ele, Deus falou comigo: fala para ele que eu não estalo o dedo e não acabo com tudo, porque se eu estalar o dedo e acabar com tudo, ele não vai ser salvo. E naquela época ele era meio ateu, meio não cria, tinha dúvidas sobre Deus, a existência de Deus. Hoje ele é crente, graças a Deus, inclusive fiquei feliz demais por isso. Mas na época ele não era. E Deus me deu essa palavra de sabedoria. Se Deus estalasse o dedo agora, irmãos, quanta gente que nós conhecemos estariam eternamente condenados. Quantas pessoas que Jesus morreu por elas estariam perdidas. Mas o Deus que ama, o Deus que é compassivo, misericordioso, piedoso, o Deus que se tarda em irar, irmãos, olha que coisa tremenda. Deus, ele não retarda a sua promessa, mas ele está sendo paciente para que aqueles que virão a crer no seu nome creiam e possam ter o seu nome escrito no livro da vida e estar lá na glória, coroado com a coroa de vida eterna, adorando na presença de Deus, dos serafins, dos querubins, dos anciãos, naquela grande multidão que não se podia enumerar, que João viu diante do trono e do Cordeiro, adorando a Ele pelos séculos dos séculos. Será que você pode glorificar a Deus? Aleluia! Deus é paciente, meus irmãos. Deus não age na pressa, mas Ele tem paciência, porque Ele sabe a estrutura que eu e você temos. Somos pó, somos cinza. Pensa bem, se Deus desistisse de você essa noite, o que seria de você? Se Deus tivesse desistido de mim, o que seria de mim? Se Deus tivesse te abandonado, eu e você estaríamos completamente perdidos. O diabo teria devastado a nossa vida, nos arrastado para milhares de pecados, e talvez nem aqui estaríamos. Mas a paciência de Deus, Ele tem operado dia e noite para conosco, e a sua misericórdia na sua paciência, operando eficazmente, trabalhando incessantemente, para que quando Ele te encontrar, para que quando a trombeta soe, para que quando aquele dia ecoe a última trombeta, você esteja pronto, preparado, apto para subir com Ele no céu, aleluia, e não ficarmos confundidos na sua vinda. Os zombadores, irmãos, presta atenção numa coisa, olha que coisa tremenda, olha o que ele vai dizer, versículo 7: pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o quê? O que você está lendo aí? Versículo 7: para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios.
Muitos estão dizendo: olha que quanta injustiça na terra, olha quanta maldade. Mas não há uma só maldade, não há uma só impiedade que não será tida naquele grande dia do juízo. Todos serão julgados, e ai dos ímpios, porque serão destruídos, lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Para pensar. Você quer que Deus acabe com tudo e talvez o seu filho pereça, seu amigo pereça, seu parente pereça? Nós vamos fazer de tudo, vamos pregar, vamos orar, vamos interceder, vamos evangelizar, vamos pedir a Deus para que eles sejam salvos. Se eles vier, maravilha, mas todos os ímpios precisam saber que se eles amarem mais a mentira do que a verdade, se eles amarem mais as trevas do que a luz, pelas mais obras que eles andam e caminham segundo as suas paixões e concupiscências, eles terminarão condenados eternamente, excluídos da presença de Deus para sempre. Sofrerão a segunda morte de uma maneira que ninguém os poderá tirar de lá nunca mais. Mas e a igreja? E nós, o povo de Deus? E aí fica o versículo que você precisa entender. Primeiro, esses céus, eu preciso lembrar disso, porque ele vai dizer o seguinte: tudo isso que você está vendo aí, ó, TikTok, Instagram, influências sociais, de mídias, ricos, né? Todas essas coisas, pobreza, miséria, tudo isso, todas essas culturas, todas essas mentiras e ilusões do sistema deste mundo que Satanás controla por causa do pecado, que todos os dias esses homens escolhem praticar. Presta atenção nisso que eu vou dizer agora, para que você não seja seduzido e enganado. Tudo isso está sendo reservado para o fogo. Tudo isso que você talvez perceba sendo tentado a se inclinar, a se entregar a essas mesmas práticas, está sendo reservada para o fogo, será destruída, receberá a justa sentença da iniquidade. Deus destruirá tudo, irmãos, justamente por causa da maldade, por causa do pecado. Mas e nós, a igreja, o povo de Deus? E aí Pedro faz uma outra ênfase. Por essa razão, esperando, olha o que ele vai dizer: uma vez que tudo assim será desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Como temos vivido? Como temos vivido? Como Deus nos vê? Como o Espírito Santo tem trabalhado em nós? Ou temos endurecido o nosso coração? Ou temos fechado a porta do nosso coração? Uma vida santa e piedosa, santidade, ou seja, é uma busca, uma dedicação contínua a viver a imagem de Cristo, permitindo que o Espírito Santo que está em nós trabalhe como Ele desejar, nos conformando, nos moldando, trabalhando em nosso caráter, trabalhando em nossa mente, trabalhando no nosso coração, trabalhando no nosso entendimento, para que a gente seja tudo o que Deus quer para nós, vivendo dedicados a Deus, para a glória de Deus, para a honra e louvor daquele que nos comprou com preço de sangue, aleluia. E piedosa é uma vida devota, de adoração, de dedicação a Deus, de compromisso em adorar a Ele em todos
os dias, cada amanhecer, quando vai deitar, em cada caminhar, em cada ação, em cada prática, ter a Deus como aquele de um ser supremo, digno de ser reverenciado, adorado, aleluia, digno de ter nossa vida para promover o seu reino, glória, honra neste mundo. Viver uma vida santa e piedosa, irmãos, nos conduz a viver uma vida sem mácula, sem culpa e em paz. Sem santidade, sem devoção verdadeira a Deus, sem compromisso na oração, na palavra, sem jejuar, sem buscar a Deus, irmão, certamente o pecado vai se enraizando, vai crescendo, vai brotando de novo, vai ganhando força de novo no nosso coração, vai ganhando força de novo na nossa vontade, vai ganhando força de novo na nossa mente, vai ganhando força de novo naquilo que desejamos, nos nossos alvos, nos nossos desejos. Mas quando entendemos que Ele está voltando e eu preciso me aprontar para que Ele, quando venha, aleluia, me encontre preparado, me encontre pronto, me encontre branco, alvo, mais que a neve, lavado no sangue de Jesus de Nazaré, aleluia. Quando Ele vier, não vai ter desculpa, irmão, que nos possa salvar, mas se na nossa vida estivermos cobertos, lavados com o precioso sangue de Jesus, aleluia, que Ele nos colocará na direita como ovelhas e dirá: vinde benditos de meu Pai e possuí por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo, aleluia. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, onde habita o que, irmãos? Onde habita a justiça. Onde habita a justiça. O mundo de hoje está um caos, mas na Nova Jerusalém veremos a Ele face a face. Mas na Nova Jerusalém não haverá dor, não haverá choro, não haverá morte, não haverá miséria, não haverá caos, não haverá desordem. Estará lá uma igreja pura, limpa, adorando ao Cordeiro, não vendo o invisível, mas vendo Ele como Ele é, e adorando a Ele por toda a eternidade. Então, meu irmão, é tempo de eu e você despertarmos e nos prepararmos urgentemente, nos aprontarmos para a vinda do Senhor Jesus Cristo, porque Ele virá como ladrão de noite, no abrir e no fechar de olhos. Não estaremos mais aqui, meu irmão. Apronte-se, prepare-se para a vinda de Jesus Cristo, porque Ele morreu na cruz para que você possa morar com Ele na